Olá, pessoal. Esse é mais um ShojoCast, o último ShojoCast do ano. Eu estou gravando no início da semana do ano novo e o programa deve ir ao ar no dia 31. O objetivo dessa última conversa com vocês é fazer uma retrospectiva do que aconteceu este ano e daquilo, né, do que eu falei, do que eu publiquei, do que eu discuti no Shoujo Café, que é o site, o blog, que é a base do ShojoCast. Quer dizer, não haveria ShojoCast se não houvesse o Shoujo Café, que é um blog que existe há 16 anos, né, e que eu espero consiga pelo menos atingir a maioridade. Já sobrevivi a 2 anos de pandemia, acho que eu tenho possibilidade de chegar até lá. Então, dentro dessa retrospectiva, a primeira coisa seria pontuar, né, que este ano não era bem a minha intenção. O ShojoCast voltou, né? O ShojoCast ele já existiu, mas existiu como um podcast que eu fazia junto com algumas amigas, com a Tanco do Blime Aoi, site que é o melhor site sobre BL do Brasil. Vou deixar o link. Com a Lina Inverse e com a Tab, que é uma artista muito talentosa. Recomendo que vocês a sigam lá no Twitter, também deixarei os links para ela. A Alina também é muito talentosa, mas ela faz outros tipos de arte, de costura, de bordado, crochê, enfim, né? Mas o ShojoCast ele acabou em 2013, depois de mais de 50 episódios. E aí eu tentei retornar o ShojoCast podcast sozinha, mas não me senti muito estimulada. Mas com a pandemia, né, e sendo professora, voltei a fazer podcast para os meus alunos. Posso deixar o link lá do História Ativa, que é o site de história, a podcast que eu gravei de aulas, né, sobre Revolução Francesa, Napoleão, etc. Para quem se interessar, né, pela Valéria professora de fato, né, no final das contas. E tive que usar vídeo, e aí em março eu pensei, por que não gravar um vídeo para o 8 de março falando de autoras que deveriam sair no Brasil e obras que deveriam sair no Brasil? E de lá eu tenho produzido vídeos. A minha ideia era tentar produzir pelo menos um vídeo por semana, a cada 15 dias, mas não é possível. Meu trabalho não me permite, a casa, meus gatos, meu cachorro e a minha filhinha não me permitem fazer isso. A minha filhinha vocês conheceram no último programa. Então, primeiro ponto dessa retrospectiva é exatamente a volta do ShojoCast, que eu espero que dure e que eu consiga fazer vídeos melhores, inclusive tecnicamente melhores. Não vou conseguir calar o meteoro, que é o cachorro, mas acredito que a gente consiga melhorar principalmente a parte técnica e outras coisas, caso continue sendo interessante fazer o ShojoCast, ok? Outra questão, né, que a gente tem que falar é que 2021, e nós vivemos um momento de crise econômica no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil isso se torna mais agudo, principalmente com a desvalorização do real e com a alta do desemprego. Então não foi um bom ano para lançamentos de mangá shoujo, ou josei, ou BL, ou que seja, num sentido mais amplo. Tá? Foram feitos vários anúncios, mas raros desses anúncios foram de mangás para o público feminino em qualquer das suas demografias, ok? Agora, há alguns destaques que a gente precisa fazer. O primeiro destaque vai para New Pop, que criou o selo Pride. Então, a New Pop, ela é, né, a caçula das grandes editoras. Eu já tive muito contato com o Júnior Fonseca quando eu escrevia a coluna para o site dele, depois quando eu escrevi para a revista New Tóquio, etc. E ele se lançou, né, em criar uma editora e agora ele cria um selo voltado para mangás BL. Não sei se ele vai abrir para publicar Bara ou outras coisas, mas é uma das grandes realizações desse ano. Por quê? Porque os mangás BL no Brasil, e a New Pop foi a primeira editora a lançar um BL, que foi Blood Honey, e eu deixo a resenha linkada
aí embaixo para vocês, né? Foi lançado lá atrás, já tem mais de 10 anos que esse mangá saiu. A New Pop ela vinha publicando tanto mangás quanto novels, e agora ela tem um selo. Eu vi críticas, né, à tradução e algumas outras questões, mas no geral, né, o público ele está satisfeito, primeiro com a iniciativa. E veja, né, houve gente dizendo que a New Pop estava lançando muito BL, né? O BL é uma parcela pequena daquilo que a New Pop lança, mas só de ter esse selo, ela já está fazendo muito por um mercado nacional que publica tão poucos mangás para o público feminino, ou quem se interessa por essas demografias, e principalmente mangás BL, em um Brasil que é extremamente homofóbico. Tá? Aí alguém pode falar, mas a JBC não lançou um BL também? Não lançou Gravitation? Que até. Tá? Gravitation saiu em revista shoujo. Então, ainda que as temáticas de Gravitation possam ser de boys love, de amor entre garotos, romance entre garotos, não saiu em uma revista BL de fato, né, da demografia, porque há dezenas de revistas BL. No caso de Blood Honey, por exemplo, são na Lynx. E a New Pop ela está publicando um dos BL de maior destaque no momento no Japão, que é Given. Né? Que entra entre os mais, quando sai o seu volume, né? Fica entre os mais vendidos, pelo menos por 2 semanas, dos 30 mais vendidos da Oricon. Então é um mangá de grande visibilidade, que teve live action, animação, enfim, é um mangá importante. Eu não compro, né, os títulos BL, eu leio muito pouco BL, né, e geralmente quando leio por algum motivo muito específico, alguma história me chamou muito a atenção, ou traço, ou uma recomendação de alguma pessoa que fala assim, ó, Valéria, você vai gostar, mas eu considero muito importante, né, que as demografias, todas elas sejam representadas de alguma forma. Agora, se a New Pop acertou, e acertou muito, né, com o selo Pride, eu acho que ela cometeu um erro, porque ela licenciou a Divina Comédia, né, do Gonagai, e a New Pop ela lança Gonagai, né, a editora que lança os mangás desse gênio dos quadrinhos. Né? Gonagai é um gênio doido, eu gosto muito dele. Mas por quê? Porque a Divina Comédia, né, que é uma das grandes obras da literatura ocidental, uma obra fundadora da literatura em língua italiana, fundamental, né, para o estabelecimento de uma língua italiana de fato, o Dante Alighieri, o autor, estava fazendo 400 anos, completando 400 anos de morte do Dante. Então, seria interessante que a Divina Comédia saísse este ano. Essa edição que eu tenho é italiana, que uns amigos me presentearam. Mas, né, vai ficar para o ano que vem. De qualquer maneira, Gonagai sempre vale a pena, e eu acho o trabalho dele na Divina Comédia muito bom e bem diferente do Gonagai de Cut Honey, de Devilman Cry, por aí vai, ok? Outra coisa muito legal desse ano foi o anúncio do My Broken Mariko, que eu já tinha, né, falado que era um lançamento certo. A JBC anunciou My Broken Mariko e não lançou ainda, não saiu este ano. Imagino que saia no primeiro semestre de 2022. Se saiu e eu não vi, me desculpem, mas eu acredito que não tenha saído. Aí eu fui procurar no Shoujo Café se eu tinha feito resenha de My Broken Mariko, porque eu li e eu não fiz a resenha escrita. Mas My Broken Mariko tem resenha no ShoujoCast. Então, no vídeo das autoras que eu gostaria de ver no Brasil, eu abri uma exceção para falar de My Broken Mariko e também no vídeo que eu falei dos mangás de Jane Austen. Vou linkar os dois, vai aparecer aí em algum lugar o card. Lá também, nos 10 minutos iniciais do vídeo, eu comento My Broken Mariko e por que a obra é interessante e fala e conversa, né, com o público para além do público japonês. Uma outra, né, questão importante para os mangás femininos neste ano 2021 foi o relançamento de Paradise Kiss, que tinha saído pela Conrad, mas agora pela Panini. Fiz vídeo sobre Paradise Kiss quando eu recebi o meu primeiro volume. Eu acredito, né, que as obras da Ayazawa elas sejam muito subrepresentadas no Brasil.
Nós tivemos Nana, que está interrompido há mais de década, e Paradise Kiss. Então, Nana é um shoujo limítrofe, a revista Cookie é uma revista que pega, né, mulheres jovens, ela é voltada para a gente que está no final da adolescência e além. E Paradise Kiss, que é um josei porque saiu em uma revista que é uma revista de moda, não saiu propriamente numa revista de mangá. De qualquer forma, é bom ter Paradise Kiss, eu espero que a Panini esteja tendo um bom retorno. Por quê? Porque isso pode abrir portas para outras obras da Ayazawa e, por favor, que não seja relançamento de Nana. Eu sei que Nana tem uma base de fãs enorme, eu particularmente não gosto de Nana, mas há muito material, né, da Ayazawa que poderia sair, que é material inédito, que são mangás curtos, de 3, de 5 volumes, por aí, e que a gente poderia ter no Brasil. E claro, o maior presente que poderia vir em 2022 seria a notícia que a Ayazawa retoma a Nana para concluir. Mas eu acredito, e por tudo que as pessoas circulam, que ela tenha adoecido. Eu, particularmente, quando eu li o primeiro volume de Nana, a minha impressão é que seria uma obra muito depressiva, que ela terminaria mal no sentido das protagonistas, talvez, né, encararem alguma tragédia muito grande lá no final. Mas, né, o fato é que a autora parece estar doente, então ela vem fazendo trabalhos muito específicos, ilustrações de moda, pequenos quadrinhos, gag, mas eu espero que ela consiga retornar um dia, porque ela é uma das grandes, né, mangakás da sua geração, e Nana esteve por um fio, num determinado momento, de ultrapassar Hanayori Dango, clássico, né, absoluto, como o shoujo mangá mais vendido de todos os tempos. E isso somente com 17, 18 volumes, lembrando que Hanayori Dango tem mais de 30 volumes. Mas, como Nana ficou interrompido, e Hanayori Dango continua, né, vendendo e tendo dorama e tendo tudo, né, a seu favor, e eu gosto muito de Hanayori Dango, que fique claro, não estou criticando. Inclusive tem um dorama agora no ar de Hanayori Dango, um dorama tailandês. Hanayori Dango continua como o shoujo mais vendido de todos os tempos e deve continuar ainda por um bom tempo. Agora, o melhor anime do ano. E aí eu vou falar uma peculiaridade minha. Eu leio muito mais mangá do que assisto anime. Então, normalmente, eu só assisto uma série de anime por ano, com raras exceções. Só que a deste ano, né, que eu parei para assistir, ela me mobilizou a tal ponto que eu fiz resenha de todos os episódios da série e outros posts lá no Shoujo Café, que é Kageki Shoujo, que mostra as meninas, né, de uma escola de, é, de teatro musical, né, uma escola profissionalizante, por assim dizer, que é inspirada no teatro Takarazuka, que é o teatro musical feminino japonês, que foi criado em 1913 e que na década de 1970 estava em crise, porque era visto como entretenimento antiquado diante da televisão, do cinema, mas aí houve um mangá, A Rosa de Versalhes, em 1972, terminou a publicação em 74, que mudou essa história porque ao ser adaptado pelo Takarazuka, o Takarazuka voltou a se tornar o centro aí de um movimento de fãs, etc. O Takarazuka ele tem uma importância grande no shoujo mangá, porque Osamu Tezuka ele se inspira no Takarazuka, entre outras coisas, para desenhar a Princesa e o Cavaleiro, que vai ser relançado, né? Está em relançamento, acredito já, pela JBC este ano. Então, há quadros na Princesa e o Cavaleiro que são tirados de espetáculos do Takarazuka, porque ele ia criança com a mãe assistir. O Takarazuka é o entretenimento feminino, mas as crianças acompanham suas mães, alguns homens gostam, enfim. E o Takarazuka tem uma influência forte dentro do shoujo também por conta da representação, né, da figura do Otokoyaku, que é a mulher, a atriz, né, que interpreta os papéis masculinos e que, basta olhar para Oscar da Rosa de Versalhes, é o Otokoyaku perfeito, né, padrão. Então a Rosa de Versalhes ajudou a revigorar o teatro Takarazuka e
o anime ele gira em torno de uma menina chamada Sarasa que deseja, né, se tornar Oscar no teatro. E aí, já que eu falei do Kageki Shoujo, e deixarei o link para a tag Kageki Shoujo no Shoujo Café, porque assim vocês clicando lá, vocês puxam tudo que eu escrevi sobre Kageki Shoujo, resenhas do anime e do mangá. Kageki Shoujo foi um dos melhores mangás que eu li este ano, já que agora a gente vai falar de mangá. E meu marido, que amou Kageki Shoujo, meu marido é fã de shoujo mangá. Aliás, nós casamos por conta dessa afinidade, né? Primeiro, conversando sobre shoujo Kakumei, o Tena, depois entrando no empreendimento de conseguir as fitas VHS da Rosa de Versalhes, de um fansuber canadense. Então, eu conheci meu marido na internet, nós namoramos pela internet, nós casamos graças a shoujo mangá, em especial a Rosa de Versalhes. Então ele se apaixonou por Kageki Shoujo a ponto de pedir os mangás. Os mangás são dele, não são meus. Ele pediu mesmo, ele encomendou no Amazon e vai colecionar, porque ele acha, como eu acho também, tá, que é um mangá que vale a pena ter na nossa casa, né? E o mangá, ele consegue ser melhor do que o anime em muitos aspectos, embora o anime seja uma graça, seja charmoso, seja interessante e eu recomendo muito. Fazia muito tempo que eu não resenhava capítulo a capítulo ou blocos de capítulos de uma série de anime. A última vez que eu tinha feito isso para o Shoujo Café tinha sido com Sakamichi no Apollon, né? Que é o mangá sobre os garotos apaixonados por jazz e que tem um mangá que poderia sair no Brasil, porque o mangá é excelente, e que foi um anime também que me mobilizou até que eu fiquei com muita raiva no último capítulo. Kageki Shoujo não me deu raiva em momento nenhum, deu sim, né? Um momento em que uma parte importante do mangá foi mutilada, né? Mas o anime ele é quase nota 10, do início até o fim, e eu espero, tenho esperança mesmo, de que nós tenhamos uma segunda temporada, porque Kageki Shoujo, a série animada, cobriu uma parte pequena do mangá, né? Cobriu a parte que saiu na Jankai, né? que é tratado como prequel do mangá, e cobriu alguns capítulos ou parte daquilo que da nova série que saiu na revista Melody. Então, Kageki Shoujo começa com um mangá seinen, uma revista seinen, mas que tinha como objetivo público mais amplo. Então, por exemplo, a autora de Nodame Cantabile, Tomoko Ninomiya, publicou na Jankai, enquanto ela existiu, e depois Kageki Shoujo migra para uma revista shoujo voltada para um público mais adulto, né? Do limite ali da adolescência para além. E há, por exemplo, quem defenda que a Melody é uma revista josei. Acredito, no Japão ela ainda é tratada como revista shoujo. Mas, enfim, está ali. Né? E Kageki Shoujo acabou ajudando de novo a chamar atenção para o Takarazuka e, de repente, vira espetáculo do Takarazuka também, o próprio mangá, que é sobre uma escola inspirada no teatro Takarazuka. Um outro mangá, né, dos melhores mangás que eu li esse ano, e alguns mangás eu não resenhei, então isso é um problema, né? Tem que resenhar, tem que botar por escrito. Foi My Broken Mariko, né, que ganhou praticamente todos os prêmios do ano passado, que é um volume único, que conta a história de duas amigas de infância, e uma delas, né, se mata, é o ponto de partida da história, não é um spoiler, e a outra vai rememorar todo o sofrimento da amiga que sofria abusos e violência doméstica e ela decide sequestrar as cinzas dessa amiga para lhe dar um descanso digno, já que a menina, moça, né, mulher, naquele momento que ela se mata, ela sempre sonhou em ver o mar e ela nunca teve oportunidade. Então, a partir dessa história de sequestrar as cinzas da amiga, nós temos o início, né, de My Broken Mariko, que é um mangá curtinho porque ele não tem nenhum volume completo. Quando a JBC lançar, vocês vão ver que você tem capítulos, né, os capítulos de My Broken Mariko, e depois tem uma história ainda mais curta no final, que é muito boa também. Aliás, eu apostei isso no vídeo que eu comentei sobre My Broken Mariko, que My Broken Mariko vai virar filme, provavelmente para o cinema, com aspirações de chegar a festivais internacionais. Isso é uma questão de tempo.
tá? O outro mangá, né, dos melhores que eu li esse ano foi o Lady Mitsuko, da Waki Yamato. Eu fiz um programa específico falando da Waki Yamato. Lady Mitsuko fala, né, de uma japonesa lá no início da Revolução Meiji que acaba casando com um nobre europeu, austríaco. Ele assume como esposa de fato, ela vai, se converte ao catolicismo, vai para a Áustria e tem uma trajetória aí digna de shoujo mangá. Engraçado que quando eu li sobre ela, eu falei assim, poxa, isso aí daria um shoujo mangá maravilhoso. Já tinha sido feito, a Waki Yamato fez, e em meados dos anos 70, da década de 1970, e consegue mostrar, né, que uma história que daria uns 15, 20 volumes tranquilamente, pode ser condensada em 3 grandes capítulos com uma qualidade que eu nunca vi. Então, um mangá biográfico, shoujo bem clássico dos anos 1970, com tragédia, com drama, com romance, com grandes laçarotes na cabeça da mocinha e que vale a pena ser lido. Kageki Shoujo, já comentei. E esse ano eu li muito TL mangá. O que é TL? Teen Love. Mas não tem adolescente normalmente como personagem desses mangás. Seria uma nova demografia feminina. Tá? Você tem também dezenas de revistas, por isso que eu estou dizendo que é uma demografia. Yuri, por exemplo, que mostra romances entre garotas, não é uma demografia porque são pouquíssimas revistas, uma só, na verdade, estável, que é a Comic Yuri Hime, que já vem de muitos anos. Mas o TL você tem dezenas de revistas e selos, etc., que são mangás, com as mesmas temáticas, né, românticas que são comuns no shoujo, no josei, mas normalmente com conteúdo sexual. Então seriam mangás para pessoas maiores de idade, etc, etc, etc. É uma demografia que não foi lançada no Brasil ainda e eu fiz algumas resenhas desses mangás TL e 2 deles em especial eu recomendo, né, que um é o Shoujo Kon, são sempre títulos muito longe. Korinata Fufu Washite Mitai, né, que é sobre um casal de nerds. A moça é formada em botânica, o rapaz é professor de zoologia na universidade, os dois nunca tinham tido um romance, nunca tinham namorado, e eles acabam sendo enredados aí pelas suas famílias, preocupadas em um casamento arranjado, e aí mostra como eles se apaixonam e como eles passam a se relacionar, e como mais de um ano depois é que eles conseguem consumar aquele casamento, e é um mangá com um traço muito bonitinho, muito fofinho, e que tira um pouco, né, às vezes, da crueza que outras autoras têm, né, quando fazem esses mangás. O outro mangá dos melhores que eu li este ano, e por isso eu estou recomendando, e a resenha, o link vai ficar embaixo, é o Kokokara wa Otona no Jikan desu. Né? E a autora, que eu não anotei o nome, não guardo o nome dela de cabeça, ela é muito ativa no Twitter, ela posta muitas imagens desse mangá, acho que é o mangá de maior sucesso que ela já publicou até o momento. Ela tem outras obras que estão acessíveis na internet e que eu não tinha gostado, mas por acaso eu fui olhar esta daqui e achei bem interessante, porque é uma história sobrenatural, apesar de ser um mangá TL, né, e que a questão sexual ela sempre aparece muito cedo na maioria desses mangás, né? Da mesma maneira que o Shoujokon, né, a questão sexual ela não é evidente e não é muito explícita no mangá. Então a gente já está, sei lá, o último capítulo que saiu, o último capítulo que eu li, o capítulo 13, e nossa mocinha continua virgem como ela começou o mangá. Isso é coisa rara nesses mangás. Mas é um mangá em que nós temos uma mocinha que vê espíritos e conversa com espíritos, e o mocinho que é atormentado por um espírito maligno, e a mocinha entra num pacto com esse espírito, que pode ser maligno ou não, né, para descobrir quem ele é e conseguir salvar esse moço, né, dessa possessão. Então, no pé em que estamos, no capítulo 13, que foi o último que eu li, eu fiz a resenha recentemente, a mocinha e o mocinho estão indo lá para uma montanha para encontrar uma sacerdotisa para conseguir um novo amuleto, que o amuleto da mocinha quebrou, e, de repente, conseguir mais indícios de que é possível salvar esse espírito, encaminhá-lo para a luz ou, enfim, livrar esse moço do tormento, né, que o acompanha desde a morte da esposa dele. Né? O espírito pode ser a esposa dele, parece que não é. Era o óbvio, mas parece que não.
Esses mangás TL, a maioria daqueles que eu li, que eu tive contato, são mangás curtos, mas há mangás que se prolongam por vários e vários e vários volumes. Tá? Como a minha paciência é curta, eu espero que eles não sejam tão longos assim, ambos, né, que estou lendo, porque estão em andamento. Saindo um pouco, né, de mangá e anime, porque o Shoujo Café fala, né, de novela, de seriado, de filmes, principalmente filmes de época, né? É, uma das melhores coisas que eu li este ano, lançamento que não foi mangá, foi o Pele de Homem, do Hubert e Zanzan, que é uma publicação da editora Nemo. Quando eu ouvi falar de Pele de Homem, o ano passado, que foi o mangá mais premiado da França, o ano passado, mangá, olha só, mangá não, né, o quadrinho mais premiado da França no ano passado, eu imaginei que ele sairia no Brasil e eu apostei que seria pela Nemo, que tem um perfil, né, de publicar obras que tenham discussões de gênero, que sejam feitas por mulheres, porque o Pele de Homem é exatamente isso, né? Nós temos uma mocinha na época do Renascimento, final do século XV, início do século XVI, muito mais provavelmente século XVI, em uma cidade da Itália, que quem olha sabe que é Florença, e esta mocinha, ela vai se casar com um homem que ela não conhece, ela está muito ansiosa, e aí a madrinha dela apresenta para ela o segredo da sua família, que é a tal da pele de homem, que possibilita, né, as moças, as mulheres da família, que elas se transformem em homens completos, né? E possam experimentar o que é ser um homem, ter contato com esse futuro noivo, sem despertar surpresa antes do casamento. E é o que ela vai fazer, ela vai vestir essa pele de homem, o nome dela é Bianca, a mocinha, ela é muito rebelde, ela é muito questionadora, e ela acaba encontrando o seu noivo, conversando com ele, e o noivo se apaixona por Bianca, mas não por Bianca, a noiva, mas por Bianca como o homem, que é o Lorenzo. Então, é um quadrinho muito bom, que discute questões bem importantes, principalmente a respeito de papéis de gênero, a questão do patriarcado, a hipocrisia religiosa, temas que são muito contemporâneos, porque o Ber ele usa esse passado, o Ber era o roteirista, para falar das questões da França atual. O Ber ele era homossexual, ele cresceu na década de 1970, foi jovem, adolescente na década de 1980, então ele enfrentou, né, uma série de turbulências, ele era depressivo, e quando ele termina de escrever O Pele de Homem, ele comete suicídio. Então ele não viu o sucesso da sua obra, que eu recomendo bastante. Seriados, eu estou com a camisa da Marvel aqui, né? Eu gosto do material da Marvel que é feito para o cinema e para a TV. Não sou leitora de quadrinhos Marvel, nem DC, não leio mesmo, li muito pouco durante a minha vida, tá? Conto nos dedos aí, por exemplo, as revistas de Homem-Aranha que eu li muito mais X-Men, mas enfim, eu estou acompanhando, né, os seriados da Marvel, né, no Disney Plus, e eu fiquei na dúvida, né? Vou falar, não vou falar, mas eu acho que vale a pena recomendar, porque foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, logo no começo do ano, que foi o WandaVision, né? Em que é protagonizado pela, né, Wanda, e que abre de uma certa maneira, né, dá início àquilo que a gente chama de multiverso, que é o que vai ser explorado pela Marvel nessa nova fase do MCU, né, o universo do cinema da Marvel. Então, você vê no WandaVision essas múltiplas possibilidades de futuro, de linhas temporais. Você vê depois em Loki, que eu gostei bastante também, mas não foi melhor que WandaVision, embora tenha tido momentos muito legais, principalmente a partir do momento do ponto que aparecem os vários Loki, né? E que aquilo ali foi o auge do seriado para mim, foi muito, muito bom. E depois se desdobra no Homem-Aranha, que eu não consegui assistir ainda, e estou um pouco com receio por conta da pandemia de entrar num cinema que pode sim estar lotado, porque o Homem-Aranha é o grande lançamento do ano, tá, da Marvel, e vai continuar aí no. Já está no What If, que são os desenhos animados da Marvel para o Disney Plus, e deve prosseguir em outros filmes, mas
Doutor Fantástico, olha só, o Doutor Estranho vai falar disso. Então, WandaVision, nós temos a Wanda em luto pela perda do seu marido, do seu companheiro, que é o Visão, e ela simplesmente ocupa uma cidade, recria uma realidade alternativa, feliz em que ela está casada, em que ela tem 2 filhos, e ao mesmo tempo é um seriado que presta homenagem à televisão norte-americana e às sitcoms, né? I Love Lucy e outros que vão a cada capítulo aparecendo, porque ela vai, né? Nós vamos progredindo da década de 1950 até quase os dias atuais. Né? Ali no WandaVision também é introduzido outra, né, heroína, que é a Mônica Rambeau. Então é bem legal e eu recomendo bastante para quem tem Disney Plus, para quem não tem, mas eu recomendo. Os melhores filmes que eu vi este ano. Então, a primeira coisa, né? Por conta da pandemia, eu só fui ao cinema 2 vezes e ainda assim com medo. Não vi o Homem-Aranha até hoje, não vi Os Eternos antes. Então, eu fui assistir Encanto com a minha filha, que é a produção atual da Disney, muito bonitinho, visualmente muito impactante. A qualidade da animação da Disney progrediu enormemente, cada vez progride mais. Porém, não tá longe de ser tão bom quanto A Vida é uma Festa, por exemplo. E eu fui assistir com amigas o West Side Story, que foi um dos melhores filmes que eu vi este ano, né? Para comemorar o final do ano com colegas professores. Eu gosto muito de West Side Story, do filme de 1961, musical nunca vi. Tenho o DVD, tenho o CD com a trilha sonora já de mais de década aqui em casa, bem mais. Sei boa parte das músicas de cor, né? E eu estava com medo, receio, apesar das críticas positivas, de que o filme de 2021 pudesse ser ruim. Não foi, longe disso. Ele é bem poderoso, ele é bem impactante, tem problemas, né? Eu até comento na minha resenha, os links vão estar aí, né? Principalmente a questão das mulheres me incomodou um pouco, mas o que me incomodou mais, e que eu espero que não se torne tendência, é que a qualidade das legendas do filme era muito ruim. E mesmo que eu não precise das legendas boa parte do tempo, as legendas do espanhol não existiam, e se o Spielberg fez isso nos Estados Unidos, porque o espanhol era a segunda. Ele diz isso numa entrevista, mais de uma, eu assisti uma delas, que o espanhol é a segunda língua dos Estados Unidos, deveria ser respeitada, e etc. É uma coisa. Mas quando vem para o Brasil, você tem que legendar o que está em inglês e legendar o que está em espanhol. Uma outra coisa é que, por ordem que veio de fora, e eu deixo o link. Na verdade, o link está na resenha, porque me passaram dizendo que ano que vem vai ter uma montagem de West Side Story no Brasil. E por conta disso veio uma ordem que as letras das músicas deveriam ser as que vão ser usadas no libreto ano que vem. E eram horríveis, não faziam sentido nenhum. Eu achei ruim mesmo as legendas. Isso causa até uma confusão, né? Porque você olha para a legenda, você ouve e dá um curto-circuito. E elas eram ruins nas músicas e nos diálogos, nas duas coisas. Mas o filme é muito bom. Não saberia dizer qual filme é melhor, né? Porque o trabalho do Spielberg foi excelente. Outro filme, né, dos melhores que eu assisti esse ano foi o filme Jacuzzi, do Roman Polanski, que não é um filme desse ano. Eu fujo do Polanski por conta das controvérsias dele relativas a abuso sexual, mas o Jacuzzi ele fala do caso Dreyfus, que é um caso que mobilizou a França, os intelectuais, os historiadores. Eu tive que ler um texto que discutia esse caso quando eu estava no mestrado, isso lá no final da década de 1990. Tamanho impacto para a historiografia francesa, por quê? Porque era um oficial da artilharia, um cidadão exemplar, né, dentro dos padrões do Estado laico francês, mas por ser judeu ele acaba sendo escolhido para ser acusado de alta traição, inclusive para esconder outros. O filme ele não é sobre o Dreyfus, ele não é o protagonista, mas ele é sobre o coronel, que apesar de antissemita, ele arrisca a carreira quando ele desconfia que há alguma coisa errada para investigar o caso e conseguir limpar o nome do Dreyfus, né? E o Jacuzzi vem do texto publicado pelo Émile Zola, porque o coronel não podia publicar, então o Émile Zola ele publicou um texto no jornal De Aurore, né? L'Aurore, né? A Aurora,
E nesse texto ele acusa todo mundo que teria participado dessa fraude. Então foi um caso muito escandaloso e o filme ele é muito bom, ele é muito interessante. Agora, né? E o outro filme, dos três grandes filmes que eu assisti este ano, eu não assisti muitos filmes este ano, a pandemia me deixa um pouco triste de não poder ir ao cinema, foi o Não Olhe para Cima, né? Que está sendo muito comentado neste momento que eu estou gravando, porque ele estreou na Netflix no dia 24. Um amigo viu no cinema, disse que se eu gostei do Vice, que é do mesmo diretor, eu iria gostar desse filme. E apesar dele ter sido um filme feito para discutir as mudanças climáticas e o negacionismo em relação a isso do governo Trump e a idiotice da sociedade em tratar da questão, encarar a questão, o filme, que já estava pronto em abril do ano passado, então não sabia que o Trump ia perder, estava no início da pandemia, ele cai como uma luva na questão da pandemia e ele tem uma cena, né, com a Jennifer Lawrence que lembra muito uma cena que a gente viu acontecer em dezembro passado aqui com a Natália Pasternak, né? Parece até brincadeira, porque elas são muito parecidas, né? As duas situações em que, né, as pessoas elas não querem ouvir a verdade. E a verdade, gente, é que a pandemia não acabou, né? Mesmo que a gente esteja cansado dela, né? E, claro, como o Trump não se reelegeu, é possível fazer algumas analogias agora com o Brasil, porque o maior líder negacionista é o nosso, né? Infelizmente, é o que a gente tem que falar. E nós estamos aqui no mesmo ponto que estávamos no ano passado. No ano passado, eles não tinham comprado as vacinas da Pfizer, e graças à CPI, né, essas vacinas foram compradas e outras coisas apareceram, e queriam exigir que você assinasse um termo de responsabilidade para tomar a vacina. Agora, eles querem exigir prescrição, né, médica para que as crianças possam tomar. É a mesma questão, porque o que sobrou para este governo é se agarrar nos negacionistas da vacina, estimular, inclusive, aqueles, né, que defendem que a liberdade está sendo ameaçada se te obrigam a tomar vacina, se obrigam a vacinar crianças, e aqueles que negam efetivamente as vacinas ou veem nelas um mal, né, são todos negacionistas da ciência, e criar a questão do terror moral, né? Então, se agarrar a discursos, né, contra minorias. E eu achei muito estranho, e não pensem que isso não tem a ver, porque isso tem tudo a ver com aquilo que eu escrevo e que eu produzo para o Show de Café o tempo inteiro. Saiu uma pesquisa ontem no Datafolha, que eu não imagino porque ela foi feita daquela maneira, em que parecia que eles queriam um termômetro desse impacto do terror moral dentro da sociedade. E até que ponto vale investir nesse tipo de coisa. Então, perguntas muito enviesadas, como a da consulta pública do governo sobre a vacina das crianças, que conduzem as pessoas muito mais a votarem contra ou optarem contra a vacina ou contra o que é correto. Você concorda que não se deve obrigar os pais a vacinarem os filhos, por exemplo, né? Então, eu estranhei essa pesquisa da Folha, porque ela tem perguntas muito enviesadas, não são perguntas objetivas, e elas acabam tendo, claro, os resultados esperados. Que resultados são esses, né? Que a nossa população, pelo menos aqueles que responderam à pesquisa, são pessoas, né, que têm medo do avanço de uma suposta agenda, né, homossexual. Então, enfatizando que a maioria dos brasileiros não quer ver casais homossexuais nas propagandas, porque isso teria uma influência sobre as crianças. Então, a pergunta direcionaria isso. Ou, por exemplo, que 44% da população brasileira acredita que depois das eleições o Brasil pode se tornar um país comunista. Isto é de uma ignorância enorme e parece que eles estão medindo aí, né, se vale a pena ou não apoiar Bolsonaro numa reeleição ou talvez uma terceira via que possa abraçar essas bandeiras que, feitas as perguntas de uma forma mais direta, mais objetiva, até mais, como eu digo, honesta, o resultado talvez fosse diferente disso. E as minhas duas decepções, né, três, na verdade, decepções do ano, coisas que eu assisti. Um foi logo no início do ano, eu não tinha nem me mudado para essa casa onde eu estou aqui, que é o Mulher Maravilha 1984.
eu fui convidada para participar de um aspas, né, programa do YouTube da Associação, né, de Pesquisadores em Arte Sequencial. Inclusive, eu participei do De Pele de Homem também, falando da Mulher Maravilha. E foi bem lamentável esse segundo filme da Mulher Maravilha, começando, inclusive, logo naquela cena do torneio, caindo em contradição com tudo o que tinha sido mostrado no filme 1, né? Esse filme, inclusive, gerou uma discussão muito grande sobre abuso, né? Se a Mulher Maravilha teria abusado do corpo do homem no qual o cara que ela ama encarna. Eu acho essa discussão um tanto desproporcional e ridícula, né? E machista também, histérica, né? E na época estava sendo discutido também uma questão semelhante no seriado Bridgerton, que eu assisti e que é uma farofada, mas que eu não terminei de comentar e não cheguei a comentar exatamente esse drama todo. Mas Mulher Maravilha 1984, apesar do sucesso do filme, né, dessa homenagem que foi explícita aos filmes dos anos 1980, em que as pessoas trocavam de corpo, em que coisas absurdas aconteciam, ele foi um filme bem ruim, né? Um roteiro ruim, uma trama ruim, em que se destacaram os atores que fizeram, né, o vilão e a vilã, porque estavam muito bem, mas que no geral não fez justiça à personagem ao primeiro filme. Até, aliás, fez com que o primeiro filme parecesse melhor do que ele é. E comparando, né, porque, por exemplo, eu ainda não pude ver, né, Os Eternos, eu não vi Shang-Chi, devo ver ainda essa semana. Eu não vi o Homem-Aranha, né? Então eu só vi dois filmes de super-herói esse ano, que eram dois filmes de super-heroínas. Então, Mulher Maravilha e Viúva Negra. Eu diria que o filme da Viúva Negra é um filme desnecessário, eu coloquei isso na minha resenha, né? Fiz vários comentários lá. Não foi um grande filme, mas como filme, né, ele me ofendeu menos, né, me deixou muito menos furiosa do que o da Mulher Maravilha, porque o da Mulher Maravilha tinha muito mais potencial para ser um filme espetacular. Eu não tenho resenha escrita sobre esse filme, então se você quiser saber minhas opiniões mais profundas sobre Mulher Maravilha 1984, tá lá no programa do Aspas, vou deixar linkado. A outra decepção foi a série, né, sobre Ana Bolena, que fez muito barulho, e tá no Globoplay, porque Ana Bolena ela é interpretada por uma mulher negra, então já aviso para quem quer que esteja evitando a série que ninguém na série está dizendo que a Ana Bolena era negra, tá? É uma série que a gente chama de com assim, né? Então, um elenco que ignora a cor de pele das pessoas. Então, não importa se a Ana Bolena é negra ou não é negra, ninguém, isso não está em questão. Não é como Bridgerton, né? Que pega as personagens e efetivamente quem é negro de verdade, porque um casamento real mudou toda a história da humanidade, fez com que houvesse paz e acordo e acabasse o racismo, etc. Essa é a parte que eu detesto do seriado de Bridgerton, né? Exigir demais da Valéria historiadora, mesmo o Duque sendo lindo, essas coisas, o figurino sendo maravilhoso, isso me exige demais. Mas muito bem, no caso da Ana Bolena, né, o problema todo é que o roteiro é ruim, ele tenta, é feito por algum fã de Henrique VIII, e eu já li biografias, né, em que a pessoa admira Henrique VIII, mas não faz essas coisas, né? Tento isentar Henrique VIII de todas as coisas horrorosas que ele fez, porque ele era uma figura horrorosa, né? Não somente com as mulheres, né, da sua vida, mas com suas filhas, com seus súditos, às vezes até com amigos e parentes, né? Não era uma pessoa legal. E faz uma escolha de elenco em que os bons ou as vítimas são todos negros e os maus, né, ou os inimigos da Ana Bolena são todos brancos. Então, ainda que a cor não importe, a cor importa. Quando você coloca situações, por exemplo, em que a Ana Bolena sofre violência, coisa que não aconteceu na história, né, do prefeito da Torre de Londres ter batido nela, que é um absurdo, né, encostar a mão nela, você está jogando ali para as pessoas, né, signos que são signos modernos. Então, você vê um sujeito que representa as forças policiais, que é um homem branco, oprimindo, batendo numa mulher negra. Então, é um negócio muito complicado, e mais complicado ainda porque a Ana Bolena tratava, né, o Henrique do jeito que ela queria, mandava e desmandava nele, mas quando ela apanha do prefeito da Torre, ela passa
a ser muito cordial e gentil com ele. Então, fica parecendo, fica sugerido que se o Henrique VIII tivesse batido na Ana Bolena, ela teria sido uma esposa muito melhor. Então, foi feio, foi muito mal feito, me ofendeu bastante. Essa série tem resenha lá no Shoujo Café. E por fim, né, esse ano estamos completando 70 anos de telenovela no Brasil e eu estou assistindo uma telenovela. Não é todo ano que eu faço isso. Normalmente eu só assisto novelas de época. É muito raro assistir novelas que não são de época. Até tentei Amor de Mãe ano passado, mas não suportei. Não aguentei. E eu estou assistindo Os Tempos do Imperador e é uma novela ruim, né? Quando ela foi anunciada, eu pensei que ela iria ser uma exaltação da monarquia, que ela iria, né, fazer a exaltação de Dom Pedro II e da Princesa Isabel, mas eles estão saindo mais chamuscados, né, do que qualquer coisa. Né? Os autores da novela são muito fracos, historicamente são muito deficientes, embora eles têm, né, uma consultoria histórica, porque a Globo normalmente investe nisso, mas eu acho que pegaram o historiador errado ou os autores. Isso é uma outra coisa importante quando você faz algum filme histórico, algum livro histórico, os autores não estão ouvindo as orientações. Eu falo isso porque um dos meus livros favoritos são Os Pilares da Terra. O autor ele tinha uma consultoria histórica, uma vez deu uma entrevista. A historiadora disse tal coisa assim, não concordei, fez diferente. Ele tem toda a liberdade, é uma obra de ficção, como os autores da novela têm. Liberdade, desde que eles é, não criem tramas ruins, criem coisas boas. O Alexandre Nero está maravilhoso, ele sempre está, nós temos grandes destaques ali, mas uma novela não é feita de cenas, ela precisa de mais do que isso para ser boa. Né? De qualquer maneira, isso, né, sempre acontece, né, quando você tem novela de época e coisa e tal, é que graças à novela, a biografia sobre a segunda imperatriz, terceira na verdade, terceira imperatriz do Brasil, a Teresa Cristina, a esposa de Dom Pedro II, ela esgotou, ela teve que ter uma reimpressão, porque as pessoas estão interessadas na figura da imperatriz, uma imperatriz que sempre foi muito maltratada e ignorada, né, pela própria historiografia, né? Porque a historiografia ela é masculina, ela é feita sob um olhar masculino, então as mulheres na história normalmente recebem menor importância. Se a Leopoldina, que foi fundamental à independência, às vezes só era citada em um parágrafo, e para dizer que ela era a esposa traída e mãe dos filhos de Dom Pedro I, em alguns livros, imagina a Teresa Cristina. Né? Mas a Teresa Cristina ela foi uma das grandes responsáveis pela organização do Museu Nacional, né, do acervo do Museu Nacional, que foi perdido naquele incêndio horroroso em 2018. Né? Como um amigo meu, historiador, né, professor de história, ele falou, né, ele é especialista em Guerra do Paraguai, ele era um museu das crianças do Rio de Janeiro, era um museu popular, era o primeiro museu da vida de muita gente. Não foi meu primeiro museu. Né? A gente descia, pegava o trem, no meu caso, pegava o trem lá em São Mateus, São João de Meriti, Baixada Fluminense, ia até Costa Barros, mudava para o trem Belfor Roxo, e ali ia até a Quinta da Boa Vista, descia na Quinta da Boa Vista, ia ao zoológico, comia aquele cachorro quente da Quinta, com grapete ou mineirinho, e visitava o museu, que eu achava maravilhoso. E uma das grandes coisas que eu lamento é não ter levado a Júlia, minha filha, ao museu da Quinta da Boa Vista, porque eu achava que ela era pequena demais, que havia tempo, e não houve tempo. O museu foi incendiado. A novela ela foi muito prejudicada pela pandemia. Porque algo importante e que une a telenovela e o mangá, é que elas são obras abertas. Então, é importante que você ouça a audiência para saber onde você está acertando, onde está errando. Então, as revistas, antologias de mangá fazem essas consultas ao público, o que pode conduzir, por exemplo, a uma mudança no protagonismo ou a criação de um arco ou de histórias que possam valorizar personagens que são queridos, mas que a princípio não estariam na programação central do autor ou autora. Aliás, se você pega a Rosa de Versalhes é um exemplo excelente disso. A protagonista era Maria Antonieta. Oscar agradou mais. Oscar se desloca para ser a grande protagonista da Rosa de Versalhes. Mas o público também gostava do André, então o André também recebe mais espaço. A telenovela, o folhetim, né, que é oriunda do folhetim, também é uma obra aberta. Mas nos tempos do Imperador estreou toda gravada, então ela está sendo muito prejudicada. Por isso, acredito que os autores
teriam mais, né, inteligência em tratar determinadas questões se a novela estivesse em processo. E não adiantou regravar ceninha da Princesa Isabel, porque essencialmente não era a Princesa Isabel o problema, até é um problema agora, mas eu falo disso de um texto lá no Show de Café, a não ser que queiram que eu grave vídeo falando da novela, e eu gravo, mas aí vocês vão ter que pedir, né? Senão eu não gravo. Mas de qualquer maneira, a telenovela, que é um gênero popular no Brasil, está completando 70 anos, e ela é muito parecida com o mangá nesse aspecto de ser uma produção em andamento, na qual o autor ou a autora está conversando o tempo inteiro com seu público. A pandemia impede isso porque a telenovela está toda gravada. No caso, nos tempos do imperador. Não é a primeira vez que isso acontece, mas é o primeiro grande, eu diria, fiasco de audiência, que nesse caso acompanha bem a qualidade da trama. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigada por todos aqueles que chegaram ao fim desse vídeo. Acredito que muita gente desistiu antes disso. Obrigada por todos que acompanharam o ShojoCast este ano e o Shoujo Café. Houve gente que veio do Shoujo Café para cá, do Facebook para cá, e houve gente que descobriu o Shoujo Café através do ShojoCast, né? Obrigada pelas mensagens de carinho, né? Pelas sugestões. Desculpe aqueles que eu não respondi, principalmente aqueles que até perguntaram do livro. Os livros acabaram, aquele que eu ajudei a organizar, né? Porque o outro ele fica disponível na internet, ele pode ser baixado na internet. Eu tenho exemplares, mas de papel, né? Daquele que eu ajudei a organizar junto com o professor Amaro Braga, ele acabou, né? Então eu vou tentar ainda responder os e-mails, ficou lá de trás. Mas muito obrigada a todos que se interessaram pelo livro. Há outras coisas, né, que eu publiquei em revistas acadêmicas e que estão aí, né? Eu sou, né, professora de história, eu sou medievalista, né? Mas acabei me dedicando a estudar mangá e os meus interesses, né, vários aí, né, de produtos da mídia, produtos culturais, mas a gente muito boa produzindo, muito melhor que eu, né, sobre as mais diferentes áreas, né, mas não necessariamente, às vezes, uma perspectiva feminista. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, vocês sobreviveram, né, 2021 e 2020, a pandemia. Espero que cheguemos juntos, né, ao final de 2022, também, né, bem, sem, né, termos, né, perdido pessoas que amamos ou mais pessoas que amamos, vacinados, e que tenhamos eleições e possamos ajudar a tentar melhorar a situação do Brasil, porque está muito, muito, muito difícil. Então, feliz 2022 para vocês, em família, com amigos, onde vocês estiverem, e obrigada, né, por assistirem este programa ShojoCast. Tchau, tchau para vocês.